vou fazer um teste com você. Qual dessas frases lhe parece certa? I'm going for work. Agora outra frase. I'm waiting to you. Qual que é certa? Se você ficou em dúvida em pelo menos uma delas, don't worry, fica tranquilo, porque o problema provavelmente não é você. É a forma como ensinaram gramática para você. Durante anos, ensinaram a gente a decorar regras. To indica direção, for indica finalidade, e no papel isso parece funcionar. Você lê a regra, você entende, faz alguns exercícios, acerta, só que acontece uma coisa muito curiosa. Na hora de falar, o cérebro simplesmente esquece tudo. Ninguém conversa assim. Ninguém está no meio de uma conversa pensando: peraí, isso aqui indica direção ou finalidade? Enquanto você tenta lembrar da regra, a conversa já continuou. E sabe o mais interessante? Os próprios americanos também não fazem isso. Se você perguntar para um nativo por que ele disse I'm waiting for you ao invés de I'm waiting to you, a maioria simplesmente vai responder I don't know, porque é assim. Né? Não sei lá, porque é assim. Eles não consultam uma regra, eles recuperam um padrão. E essa diferença muda tudo, porque talvez você tenha passado anos tentando decorar regras, quando na verdade seu cérebro precisava aprender outra coisa. Eu vou te dar um exemplo. Quando você fala em português, estou esperando você, você nunca para pensar por que usa esperando e não outra palavra. Você simplesmente fala. É ou não é? Porque essa estrutura já virou automática para você. É exatamente isso que acontece no inglês. O americano não pensa em for, ele pensa na estrutura inteira. Wait for someone, wait for someone. Ela já está pronta na memória. E foi justamente quando eu entendi isso que a minha forma de aprender inglês mudou completamente, desde lá atrás. Eu parei de perguntar qual é a regra do to, qual é a regra do for aqui. Eu comecei a perguntar como o nativo realmente diz isso. Parece uma mudança pequena, né? Mas ela acelera muito o aprendizado. Porque você deixa de estudar palavras isoladas e começa a estudar blocos completos de linguagem. Hoje eu quero te mostrar exatamente como fazer isso. Porque depois desse vídeo, eu tenho praticamente certeza de que você nunca mais vai olhar para o to e para o for da mesma maneira. Então, deixa eu te mostrar na prática como eu gostaria que você aprendesse to e for. Esquece por um momento aquelas listas enormes de regras que você já viu por aí. Em vez disso, pensa no inglês como um conjunto de caminhos prontos. Eu vou te dar um exemplo. Se eu te perguntar, como você diz estou indo para o trabalho? A resposta é I'm going to work. I'm going to work. Essa que é a forma correta, a forma natural. Percebe uma coisa? Você não precisa pensar, ai, aqui é a direção, então usa to. Você simplesmente aprende um padrão. Go to e o lugar. Repete comigo. Go to school, go to work, go to the supermarket, go to bed. Mais uma vez. Go to school, go to work, go to the supermarket, go to bed. Depois de ouvir isso dezenas de vezes, o cérebro para de analisar. Ele apenas reconhece. Agora, olha outro verbo. Listen. Como você diz me escuta? Listen to me. Listen to me. E não listen me. Não é listen to me. Sempre listen to me. Listen to, listen to, listen to. Ok? Você aprende um outro padrão, que é sempre listen to someone. Listen to someone. Ou listen to something. Listen to something. Escutar algo ou escutar alguém. Por exemplo, listen to the song. Listen to the song. Vai repetindo comigo. Não é listen, tá? Não existe listen. Esse T é mudo. É listen, listen. Combinado? Listen to the song. Listen to your teacher. Listen to your teacher. I love listening to podcasts. I love listening to podcasts. Você percebe aqui? Você não decorou nenhuma regra. Você assimilou um bloco. Agora vamos para o for. Olha esse exemplo. I'm waiting for you. Estou esperando você. Você aprende um outro padrão aqui. Wait for someone. Outros exemplos e vai repetindo comigo. Se você não está anotando, pausa esse vídeo, pega papel e caneta, volta do começo e vai anotando esses exemplos, para você revisar depois e praticar. I'm waiting for my friend. I'm waiting for my friend. We are waiting for the bus. Thanks for waiting for me. Mais um exemplo. I bought this for you. I bought this for you. Um outro padrão, você buy something for someone. Você compra algo para alguém. Buy something for someone. Buy something for someone. Olha como isso aparece o tempo todo. She bought flowers for her mother. Tá repetindo comigo, né? Vai pausando, repetindo quantas vezes forem necessárias. She
bought. Esses GH são mudos. She bought flowers for her mother. Can you buy some coffee for me? Deixa eu mostrar uma coisa que quase ninguém percebe. Muita gente tenta decorar assim, no sentido de direção e for no sentido de finalidade. Não resolve, porque na hora da conversa você não tem tempo para analisar. Agora pensa nesse exemplo. I'm waiting for you. Você realmente vai parar no meio da conversa para pensar, esperar indica a finalidade? Não, né? Você simplesmente precisa saber que o inglês diz wait for, wait for. É assim que o nativo aprende. E é exatamente assim que eu gosto de ensinar. Seja aqui no canal, seja nos meus cursos. Esse foi um dos maiores erros que eu cometi quando eu estava aprendendo inglês lá atrás, nos sistemas tradicionais. Eu também tentava entender absolutamente todas as regras, até eu perceber que existia um jeito muito mais eficiente. Então, em vez de perguntar por que wait for, eu comecei a perguntar quantas vezes essa estrutura aparece no inglês real. A resposta era centenas, milhares de vezes. Quanto mais eu via esses padrões em séries, vídeos, livros e conversas, menos eu precisava pensar. Foi justamente por isso que no método americano eu quase nunca ensino uma palavra isolada. Eu ensino o padrão completo, porque ninguém conversa escolhendo palavras uma por uma. Nós falamos recuperando blocos inteiros da memória. Se você sente que vive esquecendo regras, trava toda vez que tenta lembrar se é to ou for, talvez o problema nunca tenha sido falta de inteligência, talvez só estivesse tentando aprender o inglês do jeito mais difícil possível. E foi exatamente para resolver isso que eu desenvolvi o método americano. Se você quiser entender melhor como esse processo funciona, os links, todas as informações estão aqui embaixo na descrição desse vídeo, ok? Mas existe uma ideia que, na minha opinião, é a mais importante desse vídeo, porque ela explica por que algumas pessoas parecem ter facilidade para o inglês quando, na verdade, elas apenas aprenderam a estudar de outra forma. Eu quero terminar esse vídeo com uma pergunta. Você acha que uma criança americana sabe explicar por que ela diz go to school, mas diz wait for me? Claro que não. Ela simplesmente cresceu ouvindo essas estruturas milhares de vezes e depois de um tempo o cérebro deixou de enxergar go e to separados, como duas palavras separadas, e passou a enxergar uma única ideia. O mesmo aconteceu com wait for, pay for, listen to. Tudo isso virou automático e é exatamente por isso que um nativo consegue falar tão rápido. Não porque ele decorou milhares de regras, mas porque ele acumulou milhares de padrões. Na minha opinião, esse é um dos maiores erros que os adultos, principalmente brasileiros, cometem ao aprender inglês. A maioria dos brasileiros querem entender absolutamente tudo antes de começar a usar. Só que o cérebro não aprende uma língua como aprende matemática. Você não precisa entender todas as regras antes, você precisa conviver com o idioma. Quanto mais vezes você encontra um padrão, mais natural ele fica. Até que chega um momento em que você simplesmente sabe sem precisar pensar. É igual dirigir. No começo você pensa em embreagem, freio, marcha, espelho, seta. Aí depois de alguns meses você faz tudo isso automaticamente. Não porque você decorou novas regras, mas porque você criou novos automatismos. Com o inglês acontece exatamente a mesma coisa. No começo você pensa, era to ou for? Depois de ver go to work centenas de vezes, você nunca mais pergunta. Depois de ouvir wait for me, em filmes, séries, vídeos, músicas, essa estrutura simplesmente passa a fazer parte do seu cérebro. É por isso que eu acredito que a fluência não nasce quando você aprende mais regras, ela nasce quando você reconhece mais padrões. E foi exatamente essa ideia que mudou completamente a forma como eu ensino inglês. No método americano, o objetivo nunca foi fazer você decorar gramática para passar em uma prova. O objetivo sempre foi preparar o seu cérebro para reconhecer o inglês real da mesma forma que os nativos reconhecem. Porque ninguém conversa pensando, agora eu vou aplicar a regra 7 do to. As pessoas apenas falam. E isso só acontece quando existe familiaridade suficiente com os padrões da língua. Então, eu quero te deixar um desafio aqui. Durante esta semana, em vez de você procurar uma regra nova, escolha apenas 5 padrões muito comuns. Por exemplo, go to work, ir para o trabalho. Listen to music, ouvir música. Talk to me, fale comigo. Wait for me, espere por mim. Pay for dinner, pagar o jantar.
Agora faz uma coisa, sempre que você assistir a uma série, a um vídeo, um podcast, uma música em inglês, tente perceber quando essas estruturas aparecem. Não traduza, não analise, apenas reconheça. Veja ali o contexto, veja os padrões, veja as estruturas, os chunks que aparecem, tá? Você vai se surpreender com a frequência com que elas aparecem, né? Veja elas em blocos, né? O que que a palavra, o que que aparece antes e depois de to e for, por exemplo, quando você se deparar né, veja o bloco como um todo. Wait for, sempre wait for, né? Veja o contexto ali, como que tá aparecendo. E quanto mais vezes isso acontecer, menos você vai depender de regras e mais natural o inglês vai começar a aparecer para você. Porque é assim que a fluência é construída, não decorando explicações, decorando regras, mas acumulando reconhecimento. Se esse vídeo mudou a forma como você enxerga to e for, comenta aqui embaixo a palavra padrões. Eu quero saber quantas pessoas perceberam hoje que talvez o problema nunca tenha sido esquecer regras, talvez o problema tenha sido estudar inglês como se ele fosse uma lista de regras e não uma coleção de padrões. E se você conhece alguém que vive perguntando, é to ou for aqui? Ah, eu travo na hora de usar to ou for, nunca sei outro. Compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Eu tenho certeza de que ela vai começar a enxergar o inglês de uma forma completamente diferente. Thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Take care!